Eu tava aqui encaixando o quebra-cabeça sobre o desenrolar dessa luta do Charles aí, né? O que aconteceu antes, na semana, na pré-conferência, na encarada, que inclusive foi chata pra caramba lá no Paramount. Os caras mandaram encarar 30 vezes pra ele pegar o, o vídeo ali, né? Os caras filmarem. E aí eu tava encaixando o quebra-cabeça da semana e vou compartilhar aqui com vocês. Não vai ser análise de luta, nem nada disso. Isso aí a gente já sabe que foi dominância do Charles nos 5 rounds. A gente pode até, vou até dar uma pincelada ali na questão técnica, mas vai ser bem breve, vai ser mais como o jiu-jitsu enquanto valores se encaixou no decorrer dessa luta antes de subir no octógono. Vou compartilhar a tela aqui. Bora lá. Nessa entrevista aqui com o AG Fight, ele já solta umas pérolas aqui, ó, antes da O luta. ponto é, então é possível vender no mais alto patamar do esporte uma luta sem empurrar, trash talk, esse tipo de coisa. Digão, eu dei a entrevista agora que a gente teve agora, que a gente fez um negócio de perguntas e respostas agora no Brasil, e eu falei pra galera assim que algumas pessoas não vão gostar daquilo que eu vou falar, mas eu tô falando por mim. Não tenho certeza, o nosso esporte ele vem crescendo, nosso esporte é algo pequeno, que vem crescendo muito, eu penso dessa forma, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, a gente vem crescendo cada dia mais. Se o MMA tá pequeno, na visão, né, deles, imagina o jiu-jitsu, que tem mais tempo e menos mainstream. Então os caras estão pegando um caminho que às vezes a gente tem que ficar de olho para saber que é o futuro do nosso. E hoje você tem ídolos. Então tu imagina uma criança, um mais velho, um mais novo, sabe, tipo, um cara de idade. Hoje meus fãs não são só aquele, não, é tudo, é homem, mulher, criança. Então, ou seja, como as pessoas me verem, tudo aquilo que eu faço, eu sou um espelho. Eu penso dessa forma. Você sai vídeo da criança chorando, tal, tal. Se eu um cara que bebo, que uso drogas, que falo besteira, e a criança ela me vê e ela me respeita, me admira e quer ser igual eu, ela vai fazer a mesma coisa. Então, cara, eu acho que não precisa vender a luta você falando um monte de besteira, xingando, falando palavrão, porém, cada um é de uma forma, cada um vende a sua luta. Aí tu liga a câmera aqui para expressar um pouco dos valores que a gente recebe no esporte, na vida. Aí vem os Zé Bunda, né? Na internet, você é mó Zé Bunda, você ganhou o quê? Quem é você? Não sei o quê. Aí, ó, maior finalizador da história do UFC, uma estrela do MMA, mandando a real, tá ligado? Mostrando que não precisou nem da parte dele, nem da parte do Max Holloway, não teve patifaria. Inclusive o próximo vídeo aqui, A ó, daqui luta a pouco nós de uma trocamos a ideia. forma. E querendo ou não, não é só as pessoas de fora, eu tenho filhos. Como que eu quero que meu filho e minha filha me vejam? Tá? Eu quero que às vezes ela entra lá e fala, pô, as pessoas estão xingando meu pai na internet, porque do mesmo jeito que você vem e fala um monte de besteira, né, tem pessoas que não vão gostar e falar, pô, esse cara é um puta de escroto. Então, tipo, eu não quero que meus filhos me vejam dessa forma. Então, eu faço meu dinheiro, eu tô aqui há muito, muito tempo, aqui vendendo a minha luta da mesma forma, como o Max também vem fazendo. Então, cara, eu acho que o nosso esporte vem crescendo, a gente também tem que crescer um pouco e dar uma cortada nesses caras que na hora estão na frente da câmera ali e falam um monte de besteira. Pega a visão, pega a visão. O esporte está crescendo, a gente também tem que crescer e deixar esses crianção, aí não foi ele que falou, isso é o que eu tô falando, achando que quem fala besteira vem de luta, ó, cara antigão no UFC, lenda, maior finalizador da história do UFC, sempre vendeu luta com respeito. Foi contra o Max também, que fez um lutão do caramba, sempre com respeito, né? E tipo assim, se posicionando meio que contra o trash talk. Então, tipo assim, se o cara tá falando que ele fez sem sair do Brasil, o cara não saiu do Brasil, não jogou o game dos gringos de falar besteira pra vender luta, e aí é o que é, como? Com trampo, com respeito, né? Mostrando e literalmente se formando o ídolo da galera, né? Porque é aquilo, a galera que tá se empolgando aí achando que esse é o game, pra eu ser alguém na vida eu tenho que falar merda. Não é só se espelhar num cara desse. É tipo assim, ó, quem é o seu ídolo fora. Seu ídolo fora da. Ídolo, eu falei? O seu ídolo fora do octógono, fora dos tatames. Né? É igual esses. Porque, por exemplo, é inquestionável que o McGregor sempre foi um monstro. Mas e aí, respondendo processo, cheio de acusação, um merda, né? Não soube separar o personagem que ele tentou vender pro UFC. Tentou não, né? Conseguiu vender pro UFC
né, que também vem de uma cultura que gosta, que eu já falei de outros vídeos aí, é uma cultura que gosta da galhofa, da merda, né? Teve até aquela entrevista lá com o Carlos Prates lá, que o cara falou, não sei o que, de pegar a mãe do seu adversário, os caras falaram, mano, ou esposa, um negócio pesado, mano. E aí o Carlos Prates meteu aquele inglês abrasileirado lá, já falando, ó, da onde eu venho, quem fala isso aí, paga na rua, né? Quer dizer, arranca. E, tipo assim, a nossa cultura forma a gente com respeito pelo próximo, né? Enquanto os caras têm liberdade de expressão, a gente tem a cultura da rua aqui. E o próprio Max, quer ver? Eu vou até voltar aqui no desenrolar da luta, né? O próprio Max meio que tira o chapéu pro Charles, né, mano? Porque todo mundo gosta do Charles, mano. Essa é a verdade, tá ligado? Tipo assim, o cara que não gosta pode até, lógico, todo mundo tem hate, mano. Botou a cara, você tem hate. Mas não é porque o cara é vacilão, igual no nosso esporte lá no jiu-jitsu. Pô, o Herbert era monstro de jiu-jitsu. Agora, o que ele é como pessoa? Tá preso, mano. Tá ligado? Tá respondendo um monte de crime, com prova, com imagem que pegou ele entrando em casa, e tem denúncia contra violência contra a mulher, enfim. Então, assim, beleza, você tem discernimento pra entender o que é um bom atleta e o que é uma boa pessoa? Isso aí faz toda a diferença, porque, como diz um amigo meu, o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz tudo, né? Então, isso reflete até no jogo que você tem, no jiu-jitsu, né? Um jogo mais sujo e tal, mas até onde? Então, só pra desenrolar aqui a história do Charles, vamos aí. Charles is beloved. Hey, listen, if you don't love Charles Oliveira, you're not a mixed martial arts fan. So I give it to him. Hey, so I fully expect it. I just saw Charles in the back. It's all respect. If you don't love Charles Oliveira, you can kick rocks. He's one of the nicest human beings in the world. He's fun to watch fight. He's a fun guy to watch, and he's a great person. So why not like him? Charles is a good guy. If I can help him one day, he can join with us to the camp, come to Dagestan. You know, with Charles, I had a little bit different situation because I liked the guy. I wanted to hate him during the fight week, but it was like you see him with his family. He's surrounded with his team, friends, family members. It's like you can hate a guy. Hi, brother. It's me, Charles Oliveira. Meu irmão, o cara que não gosta do Charles, ele já não tem mais coração, não tem mais coração. Não tem como, você pode não gostar do estilo, não tem como você não gostar da postura do cara, mano. Não tem como. E aí, bom, beleza, desenrolaram, teve todo esse rolê, essas falas antes, esses highlights e tal. Ele subiu lá, não é novidade, quem assistiu viu que foi 5 rounds de dominância, né? Valendo o cinturão, 5 rounds. Botou pra... Max é um cara chato de pôr pra baixo, mano. Defende muito queda. O Charles botou pra baixo e teve o Sotogari, teve Kotigari e teve de tudo, botou pra baixo em todos os rounds. Fez o jiu-jitsu, né? Agora falando do esporte em que eu domino um pouco mais do que o MMA. Se você reparar, pegar um pouco de highlight ali, se você pegar qualquer momento da luta, porque foi 80% da luta foi no chão com o Charles dominando, o que a gente pode levar como lição pro nosso esporte, né? Cara, o ombro na cara é imortal. O ombro na cara veio dos nossos antigão, né? Da galera que a gente aprendeu lá atrás. Ombro na cara, queixo na testa. Tinha hora que ele usava até o próprio queixo para dominar ali a cabeça, controlar para que lado o Max estava olhando, né? Então, mano, esse jiu-jitsu old school é imortal. É imortal. E ele foi o que mais se adaptou, tanto lá atrás quanto agora, pro MMA, né? Inclusive, os novos lutadores ali que migrou do jiu-jitsu pro MMA, tem uma dificuldade muito grande em pôr para baixo, que o Charles dominou, né? E não foi nem tanto wrestling, né? A gente até comenta que falta um pouco de wrestling pra galera que vem do Gil, igual o Bochecha, né? Que foi pro UFC, o Rodolfo e tal. Fora a parte que precisa de trabalho, de lapidar, que é a parte da trocação, mas ele tem muita dificuldade de encaixar o jiu-jitsu no MMA, né? No UFC. Primeiro porque, historicamente, não é fácil você começar a se acostumar a apanhar, né? Geralmente a galera que vem do Gil tem medo de apanhar, do soco, do strike, né? Então fica complicado. E a parte do wrestling é um pouco difícil. O que o Charles fez ontem foi bem judô mesmo. Coladão de grade, jogo de quadril, rapão de perna. Foi top. Então, assim, não à toa é o maior finalizador da história do UFC, né? Mas tem um jiu-jitsu adaptado pro MMA que, porra, ele ainda falou lá no final, né? Que pegou os detalhes com o Demian e tal. Então, tipo assim, o berço tá sinistro, né? Só se adaptou ali
para a nova geração. Mas beleza, a luta não teve muita novidade. Até do primeiro pro segundo round eu falei, puta, mano, Max já é um cara meio ruim de derrubar. Tomou um sufoco, quase foi de mata-leão no primeiro round. Pô, no segundo ele não vai querer cair por nada. Mas não teve jeito, o Charles dominou o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto round. E o que foi legal, né, que eu achei legal ali? O Charles saiu como ainda maior finalizador da história do UFC, né, um grappling sinistro, monstro, primeira linha, não tem o que falar, sem palavras. A gente pode até argumentar, né, se não tivesse conseguido levar para baixo, ficasse lá em cima na trocação, ia ser, o que ia ser, né, o que ia rolar? O Max ia levar? Porque teve aquela outra situação de... O Max é um excelente striker. Então, pô, se ficasse em cima, talvez ia levar no soco. Cara, não dá pra saber, né? O si, né? Quem planta um pé de si... Não, como é que é? Quem planta um semente de si tem um pé de quase. Então, se a gente for ficar nessa, vai ser um si eterno, né? Só que eu não vi na parte em pé uma discrepância muito grande. O Charles trocou bem, foi curto, né? Pô, às vezes não dava 1 minuto de trocação, o Charles levava pra baixo e controlava lá no grappling, que é o da casa. Agora, o que eu achei complicado, que eu achei legal no final da luta, é que teve um pouco daquela situação do Max contra o Justin Gaethje, né? Eu não sei se foi intencional do Charles, e aí só para fechar esse assunto da luta no octógono, né? Da parte interna ali, e aí a gente já volta a falar dos valores do Gil ali, que é o principal assunto do vídeo. Lá no final, eu não sei se realmente o Max, por mérito, acabou saindo ali do grappling do Charles, ou se o Charles deu uma aliviada justamente para conectar com essa situação que aconteceu com o Justin Gaethje com o Max, né? Que foi essa daqui, ó. Lá no final da luta, faltando 15 segundos, se eu não me engano, ele meteu essa aqui, ó, chamou pro meio. Ó, 10 segundos, Justin Gaethje e Max Holloway. Chamou pro meio, trocação franca, marcha, ninguém nem faz guarda, só pau até ele cair, ó. Monstro. Essa luta foi monstra, eternizada em highlight até o final. Muito da hora. Então, rolou isso aí mais ou menos lá no final da luta. E não sei dizer se foi intencional, né? Se o Charles quis, né, trazer pro meio também. Mas acabou a luta, mano. O que foi da hora? Os caras se respeitando do começo ao fim. Todos os rounds teve toque de luva. Todos os rounds teve... Pô, o Charles até acertou um chute ali sem querer nas partes baixas ali do Max. Parou, pediu desculpa. Mano... Jogo limpo, mano. Trocação limpa, porradaria limpa. No final da luta, que foi da hora. Mandou o recado lá, falou o inglês que ele podia, depois o tradutor chegou, mandou o recado também. E pra acabar tudo, o cinturão lá no ombro do Charles, ele chamou a família dele, filho e não sei o que. Chamou a família do Max. Eu nunca tinha visto uma parada dessa. Família de todo mundo tirando foto junto ali, ó. O cara que ganhou, o cara que perdeu. O Charles saiu como novo finalizador. Aliás... Como o eterno, né? Eterno não, atual maior finalizador lá da história do UFC. E o Max continua com seu recorde de nunca ter sido finalizado. Quer dizer, apesar de valer o cinturão, os dois saíram com a casca grossa máxima. Monstro. E essa foto em família aí pra mim, mano, foi o reflexo literal do que é ser um casca grossa sem precisar... ficar abrindo a boca, tá ligado? Sabe aquilo que a gente ouvia dos avós lá, se você late demais é porque não cabe pra você, não morde nada. Então, a hora que eles tiraram aquela foto tal, que, porra, se consagrou campeão ali, debaixo de respeito, a galera tirando foto. Isso é o jiu-jitsu que eu conhecia. Aí, pra fechar esse vídeo, né, o recadinho pra meninada que tá vendo isso aí. Primeiro, né, quem é seu ídolo fora das 4 linhas, fora do octógono? Ele é um ser humano bom, porque é isso que vai se eternizar, irmão. Porque o resto, o cinturão vai embora, a medalha em ferrugem, o resto vale nada, né? E se você acha que o que você precisa para vender luta é trash talk, é falar mal do seu adversário,
né? Às vezes, porra, você tá pequeno ainda, você não sabe do seu futuro. Tem um monte de coisa que você não controla. Não é só falar merda. Tem a ver com sorte, com competência, onde você treina, quem cuida das suas lutas, quem tá casando suas lutas, empresário, equipe, tudo. Tem um monte de variável que você não controla. Se você acha que tudo que você precisa é só falar merda da mãe do outro, da esposa do outro, igual o gringo tá exportando essa cultura de bosta aí, fica ligeiro, porque às vezes você encaixa uma peça do tabuleiro, vou falar mal porque falando mal eu consigo uma luta. Só que aí tu não tem sorte, tu não tem um bom empresário, tu não tem técnica, você não é competente no resto. E aí? Você vai ser um merda pro resto da vida. A sua vida pode dar errado você sendo uma boa pessoa, sendo o trash talker, sendo... Enfim. Então, tenta pelo menos que se as coisas derem errado pra você, que você tenha feito mais pontes do que muros. Né? Porque se você foi um merda a vida inteira e não chegar onde você queria, tu não vai ter amigo, não vai ter empresário, não vai ter ninguém. Na verdade, o povo vai querer que você se foda, como eu também quero, né? A pessoa torce pra você perder, torce pra você se fuder. E se você constrói mais pontes, mesmo que seus planos deram errado, né? Pô, eu queria ser um atleta, mas não rolou. Você fez amizade que às vezes tu consegue dar uma aula fora do país, você consegue abrir sua academia, arruma um investidor, consegue mudar de vida através do esporte, que no final das contas é uma semente que a gente planta, sendo atleta, sendo empresário no ramo, seja o que for. Pô, você não vai precisar voltar lá pro mercado de trabalho, né? Largar uma carreira de esporte que é tão curta. Né? Então, foca em construir ponte, pô. Não cai nessa de exportar essa cultura de merda aí, de gringo aí, não. Porque se as coisas derem errado, meu irmão, vai estar todo mundo torcendo pra você se fuder e com certeza eu vou ser um deles.